Na segunda carta, Paulo vai fazer outro vaticínio. 2 Timóteo 4, verso 1 a 4. Olha isso aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Cuidado, a vinda é julgamento. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redáguas, repreende, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Virá o tempo. Virá o tempo. Que tempo? O fim. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, amontoarão para si homens, doutores, pastores, conforme as suas próprias concupiscências, os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O que se prega hoje na TV não é uma fábula, é um conto de fada. O que você ouviu aqui, os vídeos que o irmão Justin postou, daqueles pastores falando, não são fábulas, piadas. A Bíblia agora aqui faz uma profecia, presta atenção, que você nunca pensou. É fácil culpar só os falsos profetas. Essa segunda profecia não recai sobre eles, recai sobre o povo. Ele está dizendo aqui, é do povo, é dos fiéis. Ele diz aqui que chegará o tempo que não suportarão. As massas não querem a verdade. As massas não suportam a verdade, a sã doutrina. Mas elas amontoam, juntam, formam, esculpem, fazem para si mestres, pastores, doutores, conforme seu próprio desejo, sua própria cobiça, sua própria concupiscência. Então eles desviam os ouvidos da verdade. É por isso que você vê esses mega templos. Eles desviam os ouvidos da verdade, pregadores cristocêntricos, para se voltar à fábula, à mentira, ao engano. Isso marcaria o fim. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas. Pedro está falando aqui do período dele e do Antigo Testamento. Sempre houve essa raça, falso profeta. 2 Pedro 2, 1, 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Todo pastor, pregador, movimento, livro, conferência, que nega, distorce uma verdade declaradamente exposta na Bíblia, herege. Mentira! Nega uma verdade das Escrituras. O R.R. Soares, ele afirma que quem não der o dízimo não pode ser salvo. Porque ele diz lá em 2 Coríntios 6, 9, nem os sodomitas, efeminados, nem os ladrões herdarão o reino do céu. Aí ele vai para Malaquias 10, roubará o homem o Senhor teu Deus? E vocês perguntam assim, quem me roubará? No dízimo de oferta. Quem não dá dízimo de oferta é ladrão. O ladrão, segundo 2 Coríntios 6, 9, vai para o inferno. Então quem não dá dízimo é ladrão, quem é ladrão vai para o inferno. Ou seja, a expiação não é feita pelo sangue, é feita pelo dízimo. Heresia! Heresia! Sai, não vê, desliga a TV, anuncia para todo mundo heresia. Onde já se viu ensinar isso, gente? Então a salvação é comprada. Salvação vale 10% do que você ganha. Salmo 46, 39 diz, a redenção da alma é caríssima. Ninguém pode pagar. Todo pastor, pregador, livro que distorce uma verdade clara da Escritura não é de Deus. Pastor, mas como é que eu vou saber se eu não leio Bíblia? Quantos estão entendendo? Diz amém. Eu sei que na verdade alguns riem para não chorar, porque já bebeu tanto desse livro. Vamos continuar. Verso 2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido,
que vem e presentemente já está no mundo. Vamos lá para você entender isso aqui rapidamente, que eu não tenho tempo. O que ele está querendo dizer aqui? Todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas o espírito do anticristo. O que João está dando ideia aqui, olha só, presta atenção, que forte. Ele não amacia com os falsos profetas, não. Todo falso profeta, meu Deus do céu, todo aquele que distorce a verdade, que engana, como esses abutres que você viu aqui nos vídeos e os que estão na igreja brasileira, eles são tipos de um anticristo. Eles são anticristos. Eles são tipos de anticristo. É um tipo do anticristo. 1 João 2,18 diz assim, ó, filhinhos, já é a última hora, e como a viste, que vem o anticristo. Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Esses falsos profetas são todos amostras grátis do anticristo. Ele fala assim, ó, muitos anticristos já estamos vendo agora, falsos profetas. Mas o anticristo há de vir ainda, é o anticristo escatológico, o último, a besta do Apocalipse. Antes vai haver protótipos dele, até que vem o definitivo e derradeiro, o escatológico. Ele está querendo dizer também que o espírito que vai operar no anticristo escatológico é o que opera nos falsos profetas. É isso que ele está dizendo. Então, é correto eu dizer que esses falsos profetas são anticristos? Corretíssimos. Corretíssimos. Agora o verso 4. Vamos lá. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Você não vai acreditar o que esse texto quer dizer. Olha que o verso 4 até o 3, ele estava amedrontando a igreja. Os cristãos estavam aterrorizados com a proporção e com a força e a violência dos anticristos, dos falsos profetas. Agora ele dá um versículo de segurança. Mas com vocês, filhinhos, vós sois de Deus, vós sois crentes, vós sois salvos, em vós habitai o Espírito de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Por causa do Espírito de Deus que habita em vocês, vocês não podem ser enganados pelos falsos profetas. Ele está dizendo que o verdadeiro crente, ele discerne uma comida podre quando come. O verdadeiro crente discerne o livro, a pregação, o louvor, o culto, o pastor que ele está ouvindo. O verdadeiro crente não pode ser enganado por muito tempo. Ele está dizendo, filhinhos, calma. Vocês já têm vencido os falsos profetas. Lembra o que o Justin falou ontem? Porque maior o que está em vós. Quem que está em vós? O Espírito Santo, do que aquele que está no mundo. O Espírito do Anticristo. Ou seja, o Espírito de Deus é poderoso o suficiente para nos fazer discernir o engano. Para nos fazer detectar a heresia. Significa que se alguém engole isso regularmente, é porque nunca nasceu de novo.